Nós vamos dar reverência total para ouvirmos a palavra de Deus. Alguém disse que às vezes eu conheci uma pessoa que disse que ela estava no culto, ouvindo a palavra de Deus atentamente, e de repente ela ouviu uma palavra. Quando ela ouviu aquela palavra, foi como uma seta que entrou no seu coração. Foi a resposta que ela precisava. E daquele dia em diante a sua vida mudou 360 graus por causa de uma palavra. Então assim, o Espírito Santo está passando neste lugar. Amém? Você quer ouvir uma palavra de Deus, precisa de uma resposta. E você fica atento para saber aonde é que você se encaixa, porque o Espírito de Deus vai falar com todo mundo, para cada um em particular uma palavra. E você vai ficar olhando, observando aonde é que você se encaixa nesta palavra. E se você se distrair, aquela palavra passa e você perdeu aquele momento. E às vezes você sai para casa e diz: nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo, e Deus falou tanto. Às vezes tem até um chacoalhão, mas de repente você distraiu e você perdeu naquele momento importante. Amém? Então vamos reverenciar. Vamos, hoje é o último dia da campanha do pastor Ricardinho conosco, e eu tenho certeza que o melhor sempre fica por último. Amém? Pastor Ricardo. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Feliz com Jesus, irmãos. Eu vou pedir para você se colocar em pé só um minuto, para nós lermos o trecho da palavra de Deus. Então, em respeito e reverência, nós ficamos em pé e abrimos a palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Vamos ler a partir do verso de número 1, irmãos. Se você já tem o texto, dá um sinal de aleluia aí, irmãos. Acompanha com seu irmão. A palavra do Senhor, 1 Samuel 3:1, diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli. Ele disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel levantou-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Olha o verso 10. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra, e a tua palavra nós cremos
ela é a verdade. Senhor, nós estamos aqui para ouvir esta palavra, mas não de maneira natural, mas não, ó Deus, como ouvintes, como contempladores apenas, mas como aqueles que querem se tornar praticantes desta palavra. Senhor, abre nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender qual é a tua palavra, qual é a tua direção, qual é a tua instrução. Meu Deus, fala conosco, remove, ó Deus, todo obstáculo, remove toda barreira. Qualquer pessoa, meu Pai, que entrou aqui nesta noite e porventura, após um louvor tão abençoado, alegre, avivado, cheio da unção, ainda está com o coração duro, ainda está distraído na sua visão, ainda está com os seus pensamentos nas coisas lá fora. Nós pedimos, Senhor, traga, Senhor Deus, a tua glória para este lugar. Meu Deus, que meu irmão possa perceber a presença gloriosa do Senhor, que já se faz presente aqui nesta igreja. Senhor, é uma noite especial, é uma noite tremenda, é uma noite, Senhor, onde vamos reabrir o altar do Senhor. Meu Deus, e o teu povo será aquele que vai estar de novo pisando por este lugar santo. Meu Pai, abençoa, que a tua palavra encontre lugar. Aquele que entrou aqui doente, seja curado. Aquele que entrou abatido, desanimado, seja levantado pela tua palavra. Aquele que entrou preso, cativo, escravo do vício, das brigas, escravo, Senhor Deus, de maldição. Meu Deus, que a tua palavra seja libertadora nesta noite. Fala conosco, abre o nosso entendimento, nós queremos te ver. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Povo do Senhor, diga amém. Toma o seu lugar, bendito, na presença de Deus. Irmãos, o nosso tempo é curto porque nós temos muitas coisas ainda, né? E o pastor disse muito bem aqui já 2 vezes, eu não repito, mas digo a mesma coisa diferente. Eu peço a sua atenção porque, irmãos, é muito precioso o que Deus faz, independente do vaso que Ele vai usar, e hoje, porventura, é o pastor aqui. Mas eu creio que hoje, irmãos, claro, não qualquer palavra, mas uma palavra separada, uma palavra com a intenção de abençoar a igreja, uma palavra ungida, né? Que é a nossa intenção aqui de compartilhar com os irmãos. Creio que qualquer outro instrumento de Deus separado com esse propósito, faria aqui este momento da palavra sem grandes complicações, porque eu creio que o grande motivador deste culto, irmãos, é o propósito que essa igreja colocou no coração de estar separando o altar do Senhor. Quem sabe pensar nos outros anos, pastor, de colocar uma plaquinha aqui, né? Estamos em reforma, né, irmãos? E realmente uma reforma acontece quando o altar é separado, né, irmãos? É uma reforma diferente, sem poeira, uma reforma sem entulho que se vê, mas como Deus trabalha no nosso coração, como Deus começa a renovar as nossas vidas, né, irmãos? A grande mudança acontece no rebanho dessa igreja. Então, irmãos, eu trago aqui boas notícias. Pode não ser boas novas, de nova pode não ter nada, mas são boas notícias para a igreja do Santa Mônica. Deus está, irmãos, terminando uma obra aqui neste altar. E a grande prova dessa obra do Senhor vai ser refletido na sua vida. Amém, Jesus? O altar vai continuar como ele estava fisicamente, as coisas no lugar, os móveis, utensílios, tudo parece muito igual, mas Deus no reino espiritual está fazendo uma obra. Eu creio que já tem pessoas podendo perceber esse trabalhar de Deus. Amém, Jesus? Irmãos, quero pedir a ajuda de Deus para compartilhar o livro de Samuel com os irmãos. Você sabe que Samuel é fruto de um milagre. Diga comigo, fruto de milagre. Vocês estão aí, irmãos? Diga comigo, fruto de milagre.
Dá para dar um soquinho bravo de profeta e falar assim, ó, fruto de milagre. Estou te ajudando a guardar, viu? Samuel é fruto de um milagre, irmãos. Samuel é filho da impossibilidade. Samuel é filho do impossível. Samuel é resultado daquilo que jamais aconteceria. Samuel é a colheita de uma terra que o ser humano, o seu pai e a sua mãe, já não ousavam mais plantar naquele lugar. Irmão, deixa eu ser rápido aqui. Você sabe que a vida de Ana, a mãe de Samuel, Eucana, o seu pai. Você olha a história no capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que a família já estava adaptada a não ter aquele filho. Eucana tinha uma outra mulher. O costume deles lá pode, né, irmãos? A outra esposa de Eucana se chamava Penina. E o que dá a entender na história é que ela tinha dado para ele 10 filhos, ou algo muito perto disso. Porque, irmãos, você vê que a história caminha, Eucana tinha filhos com Penina, mas a Bíblia assim, mas Ana não os tinha, porque ela era estéril. Havia um problema na sua vida para gerar criança, e a Bíblia diz, irmãos, que se você observar, a família vai se adaptando com essa ausência do sonho. A família vai se adaptando, a família vai se amoldando, a família vai se encaixando naquilo que a vida está oferecendo para eles, e eles vão, irmãos, caminhando conforme o que é proposto, né? Uma vida sem filhos, indo para o templo orar, Eucana ali com Penina, do outro lado Ana, de cabeça baixa, triste, Penina com os seus filhos. A família vai caminhando e se acostumando a isso. E eu trago uma palavra, irmãos, não é isso que Deus quer para nós. As dificuldades são comuns, é natural aparecer na nossa vida, mas o Senhor não quer que você venha se adaptar com as suas lutas. Irmãos, gigantes aparecem diante de nós, para nós vencermos. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Gigante aparece diante de nós, para a gente vencer. Ana enfrentava ali a maior tristeza da sua vida. Um dia o marido chega para ela e fala assim, por que está descaído aí o seu semblante? Por que você anda tão triste? Como se não fosse motivo, né, irmãos? Mas ele diz assim, por quê? E ele tenta compensar a alegria de Ana, dizendo assim, por um acaso, eu não sou para você motivo de alegria, mais do que 10 filhos. Dando a entender como ela olhava para outra mulher e via a razão da alegria dos outros, mas ela queria a dela também. E Deus sabe, irmãos, quando nós olhamos para algumas coisas na vida daqueles que nos cercam, e quero aqui acreditar, sinceramente diante de Deus, debaixo do sangue de Jesus, que quando você deseja aquilo para a sua vida, não é inveja, não é o desejo de ter o que o outro tem, mas ser feliz como o outro está sendo. Eu estou pregando nessa noite, mas o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, que têm olhado para vidas à sua volta, e perguntando, Deus, quando vai ser a minha hora? Deus, eu tenho andado na tua presença, mas eu tenho visto, parece que a chuva cai de uma maneira tão intensa na fazenda do outro, e na minha parece que só cai o orvalho, vem só o cheiro da chuva para mim, quando vai ser a minha hora? E a Bíblia fala, irmãos, que um dia eles foram para o templo, quem sabe era uma noite de domingo, quase 8 horas da noite assim. Ela entrou naquele culto e diz, hoje eu vou rasgar meu coração, eu vou até o altar do Senhor e vou abrir meu coração diante dele. Eu não aceito sair
da casa de Deus, carregando esse peso, esse choro, essa tristeza, essa angústia, essa insatisfação. Vou depositar tudo no altar do Senhor. E eu digo para os irmãos, está aí uma dica muito boa para nós hoje, irmãos. Saia dessa noite aqui vazio de você, vazio das suas interrogações, vazio das suas perguntas, vazio dos seus porquês, vazio do seu até quando, vazio da sua incompreensão. Senhor, por que comigo não? Coloca tudo no altar hoje, irmão. É o melhor lugar. É melhor que corredor de igreja, é melhor que calçada de igreja, é melhor que fila de mercado, é melhor que amigo em cima do muro. Lugares que não tem resposta. Mas na casa do Senhor, quem abre o coração sempre tem resposta. Sempre tem. E Ana clama, e clama de um jeito, irmãos. E clama de um jeito que o espírito dela, dentro, angustiado dela, se manifesta no seu corpo. Aquela angústia que trazia tribulação dentro dela, se manifesta no seu corpo. De que maneira? Ela falava e não se entendia. Ela ia falar, sua boca tremia e a voz não saía. Por que desse jeito? Porque assim estava o espírito de Ana. Quando nós falamos com o Espírito, nosso Deus entende, irmãos. Quando é o Espírito que fala em nós, as pessoas em nossa volta podem não compreender. Eu desafio você nessa noite, irmãos. Fala com o Espírito. Fala com o coração. Não se importe, irmãos, com as coisas à sua volta aqui nessa noite. Não é hora de etiqueta, viu, irmão? Vocês estão tudo bonitinho, com cara de crente. Olha que coisa linda, irmão. Ô Saulo, manda o rapaz tirar uma foto daqui, assim, ó. Cadê ele, irmão? Onde que ele está, irmão? Chama esse moço, irmão. Aonde, irmão? Você é cara de crente que você está. E esse é o problema, né, irmãos? Nós vamos barrando, nós vamos segurando as emoções. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele crente emotivo, né, irmãos? Não, mas só estou dizendo que hoje é o momento de você se expressar para Deus. Porque esse foi o start da bênção, da vitória na vida de Ana. Porque quando ela fala desse jeito, no primeiro momento o pastor da igreja, Samuel, Eli, encosta nela e fala assim: minha irmã, que é isso, minha irmã? O sangue de Jesus tem muito poder. Eu acho que se eu chegar mais perto, eu vou sentir o cheiro da canjibrina. Ele fala assim: você tem que se afastar do vinho, você está bebendo demais, você está desequilibrada. Veja como o espírito de Ana expôs ela, irmãos. Veja como o espírito que estava em Ana acabou expondo ela, né? Veja como Ana não mediu essas consequências. Acho que eu já contei aqui meu testemunho, irmãos. Da primeira vez que eu entrei na igreja e ofereceram Jesus para mim, como eu vi aqui essa semana, ontem, né, irmãos? Eu quis fazer ontem porque para hoje é outro propósito. 8 pessoas aceitaram Jesus ontem. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Para mim já valeu a campanha, né? 8 pessoas. Outros tantos vieram se reconciliar aqui. Mas eu não fiz assim quando ofereceram Jesus para mim. Eu fiquei lá atrás, como muitos fazem. Então, estou falando de você, não, estou falando de mim. Eu fiquei lá atrás, recebendo aquele convite poderoso para mudar a minha vida, mas eu pensava nas pessoas à minha volta. E quando eu voltar para casa? E quando meus amigos souberem que eu virei crente? E quando a família? E quando esse fica preocupado com os outros, irmãos? E a minha vitória só sendo adiada,
e eu só me afastando do que Deus tinha para mim. Mas na próxima oportunidade, na oportunidade seguinte, o Espírito falou no meu coração. Eu não olhei para ninguém, irmãos. Eu saí lá de trás, eu corri aqui na frente para o pastor colocar a mão sobre mim ali e orar por mim. Isso aconteceu há 27 anos atrás. Minha vida nunca mais foi a mesma. E Deus tem essa bênção para você, meu irmão. Para você nunca mais ser o mesmo. Abra o teu coração. Porque Ana, quando olha desse jeito, o pastor encosta e ela diz para ela, você tem que se afastar do vinho. Ela fala, não, meu Senhor, não, meu pastor, a tua serva é temente a Deus. Não é essa alegria que eu busco aí fora, não. A tua serva está orando, é de angústia de coração. Sabe por que eu estou assim? É porque eu estou orando com o meu coração. E ela nem diz o que pediu. Sabe o que o pastor, sabe o que aquele homem de Deus diz? Então, agora eu entendi que é Deus na sua vida. Vai embora para sua casa e leva a sua bênção. O Senhor é contigo. Se você abre o coração, o Senhor te ouve. E eu libero esta palavra sobre a sua vida, irmão. Levanta a mão direita para receber. Se você abrir o coração nessa noite, o Senhor já reservou a sua vitória para você entrar nessa porta aqui de um jeito, mas eu declaro, você vai sair daqui dessa porta diferente de como você entrou. E quem recebe, dá glória a Deus bem gordo para Jesus. Ana não saiu dali grávida, mas ela saiu pronta para o milagre. Eu não posso dizer o que na Bíblia não tem, mas se o problema dela ela não ovular, os óvulos explodiram dentro de Ana. Passando em casa no varal, embaixo da cueca de Eucana, ela ia engravidar. Porque quando Deus faz a obra, nós estamos muito prontos para o milagre, irmãos. Há um milagre explodindo aí no seu coração, irmãos. Não tenha medo do varal, pode passar, pode passar. Mulheres, pode passar. O engravidar aqui é de outra coisa, né, irmãos? E ela volta para casa pronta para o milagre. E naquela noite o culto foi maravilhoso. Ana engravida desse menino Samuel. Ela leva ele para o templo, porque a aliança com Deus era, Senhor, se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me der, não vai ser meu. Se o Senhor colocar na minha mão, eu deposito na sua. Se o Senhor me entregar, não vai ficar comigo. Se o Senhor deixar comigo, eu não vou reter. Se o Senhor deixar acrescentar na minha vida, eu vou investir na tua obra. Fazemos essas declarações, irmãos? Depois de pedidos assim, se o Senhor me der, se o Senhor me entregar, se o Senhor acrescentar, olha que palavra Ana dá. Se o Senhor me dá, não vai ser só meu. Se o Senhor entregar nas minhas mãos, eu vou dividir com o Senhor. Se o Senhor somar isso na minha vida, isso não vai me fazer de mim uma pessoa diferente, eu vou colocar no teu altar. Ana pega o menino e espera ele desmamar. Eu acho que quando eu falo raiva, eu falo de vontade, assim, né? Só de raiva o menino mamou até uns 8 anos. Eu mamava de pé já o menino, né? Quando desmamou, a Bíblia diz que quando desmamou, ela levou para o templo. Diz os historiadores que quando Samuel entrou no templo, fechou-se as portas e ninguém mais viu Samuel até quando ele se tornou homem. Durante muito tempo em Israel, Samuel era tido como uma lenda, como um conto. Por quê? Se contava essa história da mulher que não tinha filhos e teve, mas ninguém via criança, porque ela colocou ele dentro do templo, ele se escondeu na presença de Deus. E esse menino, irmãos, ia crescendo, e a mãe visitava ele de ano a ano, e levava para Samuel uma estola. O que a mãe levava? Levava uma
Estola, irmãos, era uma roupa, a capa, um sobretudo, uma roupa, levava uma estola para ele. Todo ano a mãe fazia uma peça de roupa colorida, bonita, da moda. Todo ano. E entregava algo, só no ano que vem ela aparecia, não é? E a Bíblia diz que o menino crescia em estatura, o menino estava esticando, estava crescendo. A mãe, quando chegava lá, sempre tinha que trazer uma estola nova. Estola não é roupa para gente comum, irmãos. Estola é roupa sacerdotal. O menino era só um menino que morava no templo, ele não era sacerdote. Mas sabe o que eu aprendo? Nós devemos vestir os nossos sonhos da maneira que nós queremos ver ele. De novo. Aquilo que Deus te dá e tem valor, você deve revestir ele daquilo que você quer ver ele. Então, escute 80, não vista mais a sua família com palavras negativas. Não calce no teu casamento uma palavra destruidora. Não ponha nos seus filhos uma roupa de não presta, não vai servir, não vai dar nada, é vagabundo. Aleluia. Tropeçou lá, amém. É o DJ lá. Está entendendo, irmãos? Ele não caiu na unção aí, não é? Vai cair em cima da tomada, hein? Puxa com a corda, né? Olha lá. Não revista, irmãos, aquilo que é especial para você com palavras, porque elas vão dizer o futuro do seu sonho. Deus entregou uma coisa especial, dê valor, calce uma estola, irmãos, de bênção. Deus te entregou uma empresa, então não diga, Deus me deu uma portinha, uma coisinha, uma quiquiquinha, uma ninininha. Não diga, irmãos, Deus te deu uma bênção, Deus te deu um presente. Diga, o Senhor entregou minha primeira filial. Deus entregou a matriz agora. Só falta eu abrir as minhas filiais. Eu faço só pastel. Você vai fazer o melhor pastel de Piraquara, irmão. Você vai abrir franquia lá. Eu vou ser o teu sócio em Ribeirão Preto. Pensa grande, irmãos. Vista uma estola de bênção. Ana colocou um menino, mas já via como sacerdote, então dava roupa de sacerdote. Veja a sua criança vestida de médico. Um dia eu fui no shopping, irmãos, no corredor do shopping com a minha esposa, cruzamos com o Homem-Aranha, desse tamanho, assim. Cruzamos com o Homem de Ferro, com a máscara e tudo, desse tamanho, né? E os pais põem, né, irmão? Cruzamos com o Superman, com o Batman, assim, e vai vestindo as crianças. Nada contra, viu, irmão? Se eu tivesse um neto homem, também comprava um trem desse. Mas a gente tem dificuldade de dizer, vai ser médico, vai ser um engenheiro, vai ser um pastor, vai ser um pregador. Está entendendo? Vista, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, diz que essa mulher, quando ela coloca o menino lá e vai trazendo a roupa a cada ano, a Bíblia diz que o menino crescia e tinha que trazer a cada ano, porque, irmãos, quando ia dando a época da mãe visitar, a estola já estava, irmãos, batendo na canela, parecia a roupa do Polabrejo, né? Porque, irmãos, o menino está crescendo e a roupa está ficando para trás. Até aquilo que é especial, quando a gente cresce, às vezes fica um pouco para trás. Porque, segure isso, irmãos, todo aquele que quer crescer tem que estar preparado para perdas. Todo aquele que cresce tem que se preparar para perder.
Todo crescimento traz perda, irmãos. Quando você é pequeno, cabe muita coisa na sua vida. Você cresce um pouco, você tem que repensar coisas. Você tem que repensar amigos. Você cresce um pouco, você tem que repensar lugares. Você cresce um pouco, você tem que repensar as suas influências. Quem cresce tem que estar preparado para perder. Então, não fica triste se algumas rodinhas não te quiserem mais. Não fica triste se um grupo não te chama mais para estar perto. Não fica triste se você não faz mais parte do projeto de algumas pessoas, parece que tirou você da lista. Irmãos, isso não é uma perda de verdade, na verdade você está crescendo. Você está crescendo. Você não cabe mais lá, glorifica o Senhor. Você não cabe mais ali. Comecei a levar Deus a sério, se afastou de mim. Você não cabe mais lá, irmão. Comecei a pegar Jesus, levar a vida com Jesus a sério. Algumas portas fechou. Não, irmão, é porque você está crescendo, você não cabe lá. E a Bíblia diz que esse menino já grande, diz a palavra, irmãos, que o Senhor prepara o ambiente da mudança. Não vai dar tempo aqui. O final do capítulo 2, vai um homem e dá uma palavra para ele do que Deus faria. Deus está vendo o que os seus filhos, o filho dos pastores estava fazendo. E a Bíblia diz assim, que a vontade de Deus era matar os filhos de Eli. Então, irmãos, Deus coloca um plano de haver mudança, de tirar o velho e colocar o novo. Agora veja, que antes de Deus tratar com o velho, que é os filhos de Eli, Deus primeiro trabalha o novo. Deus levanta Samuel. O que Deus está falando para nós, irmãos? Tenho certeza que você veio para cá com coisas que você não quer ver mais na sua vida. Eu creio que você veio para cá querendo fechar algumas portas e não ficar mais frente a frente com algumas coisas na sua vida. Quem trouxe esse desejo no coração? Pastor, eu quero deixar algumas coisas para trás. Pastor, eu não quero mais conviver com situações na minha vida. Antes de Deus trabalhar o velho, Deus levanta o novo em nós. O plano para os filhos de Eli estava pronto. Está pronto? Eu sei o que vou fazer com eles, já sei. Vamos trabalhar o novo agora. Cria um menino, separa ele, cria dentro da igreja. Cria um menino que ouve a minha voz. O verso que nós lemos diz assim: não se ouvia mais a voz de Deus. As visões aconteciam muito de vez em quando. Ninguém mais ouvia a voz de Deus, não era mais comum. E um dia, a Bíblia fala, irmãos, que nesse dia o ambiente já estava diferente. Quando Deus vai manifestar no lugar, como nessa noite aqui, irmãos, o ambiente já fica diferente. Eu creio que você veio para cá nessa noite com expectativas, amém, irmãos? Eu creio que você está aqui e não vê a hora de nós orarmos, abrir-se as cortinas aqui e você começar a passar pelo altar, não é, irmãos? Expectativa, irmãos, o Espírito já está movendo em nós. Me contaram que teve gente que não dormiu essa noite. Nós estamos nessa fé aí, irmãos. É o Espírito te preparando, é o Espírito envolvendo essa igreja, é o Espírito, irmão, já passeando neste altar, é o Espírito já visitando este rebanho de Deus, que é o alvo maior da mudança de Deus, que é o lugar da maior reforma nessa igreja, é do coração dos membros que frequentam essa igreja. Nenhuma outra reforma neste lugar, irmãos, nem a construção tremenda que essa igreja continua fazendo, e tem muito ainda para fazer, nem toda essa reforma vai se comparar, irmãos, com a mais importante, que é a restauração do altar de Deus no nosso coração. Deus está fazendo já uma obra na sua vida, glorifica o nome do Senhor. Irmãos, há muitos tijolos aqui para quebrar, outros tantos para se acrescentar, mas na sua vida Deus já está fazendo uma obra, louvado seja Deus.
E nesse ambiente já diferente, estou correndo aqui, irmãos, Eli, diz a palavra que ele vai e deita como de costume, como 80. Como Deus movendo e continua fazendo a mesma coisa, irmão. Como continuar com a mesma atitude se Deus está no lugar, irmão? Como falar do mesmo jeito se Deus agora é conosco, igreja? Como não haver mudança se Ele está andando em nosso meio? Porque tem gente que é assim. Diz com a sua boca, se vê um grande milagre, a pessoa vai. Irmãos, tira isso do coração, irmãos. De que se um dia você vê um milagre tremendo, aquilo vai converter você. A conversão não é um sinal de fora para dentro, mas é uma escolha, uma decisão de dentro para fora. Escute, nós fazemos esse trabalho também na igreja, irmãos. E um dia que nós estávamos ministrando, irmãos, eu desci, nesse dia de abertura, desci. O meu altar na minha igreja é comprido assim, nosso altar é assim. A estrutura é um salão alugado, tem coisa lá atrás. Então para as pessoas eu estou pregando não ficar passando assim, né? Nós fizemos assim. Eu desci num canto do altar. E quando eu desci na escada, tinha um visitante assim, primo de um obreiro meu. E eu não conhecia ele. Estava ele e a esposa. E eu desci, foi lá e Deus me deu uma palavra, eu dei uma palavra para ele. Quando eu abracei, dei uma palavra para ele e saí, o moço sentou e ficou assim. E o culto para mim foi embora, né? Acabou. Quando eu termino, o meu obreiro, o primo dele, me procura e fala assim: pastor, aquele rapaz que o abraçou é meu primo. Oh, que bênção, visitante. Escute, pastor, ele esteve preso, falou lá o número de anos. Ele saiu, quando saiu, roubou uma moto e fugindo da polícia, sofreu um grave acidente. Machucou muito aqui assim, ele anda mancando. E ele perdeu uma visão. Ele perdeu uma visão. Ele está lá na calçada, falando que quando o pastor abraçou e deu a palavra e tirou, ele voltou a ver. Ele está enxergando. A minha igreja deu um glória um pouquinho mais gordo que o seu. Mas eu não estou puxando a sardinha, porque justamente por isso. Isso não mexeu tanto assim com corações que queriam ver um milagre. Porque alguns ouviram, deram um glória até mais gordo que o seu, mas não mudaram. E um cego enxergar. Entendeu? Quando a gente vê assim essas coisas, eu não vejo com frequência não. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? Não são essas coisas que têm que conduzir a nossa vida. Coisa fora, aí eu vou me... Não, irmãos. O Senhor está dando uma oportunidade para mim e para você nessa noite, para você provocar o teu sobrenatural. Deus abriu os seus olhos, das escamas cair, o seu olho se abrir. Não desejar ver o dos outros abrir, que o seu se abra, que as suas feridas se sequem, sejam curadas. Não enxergar a lepra do outro ser sarada, que as suas pernas voltem de novo a caminhar, andar com Deus, e não ficar esperando um paralítico andar. Que a vida morta, irmãos, fria e distante do amor de Deus, faça o coração espiritual bater de novo, e não ficar sonhando que um morto levante do caixão. Pedimos coisas tão grandes, mas tudo isso que nós pedimos para lá, Deus quer fazer para cá, irmãos. Amém, Jesus? Está entendendo o que o pastor está falando? Ele no mesmo lugar, e veio a voz do Senhor, Samuel. Veio a voz do Senhor, Samuel. E chama o Senhor, Samuel. E ele corre e vai até
o quarto de Eli. Me chamou, o Senhor me chamou, estou aqui. Não chamei, vai deitar. E você sabe que aconteceu 3 vezes. E ele deita e diz assim: e veio a voz do Senhor e chamou: Samuel, Samuel. Ele corre: o Senhor me chamou? Não, vai deitar. E veio de novo a voz do Senhor: Samuel. E quando ele chega, Eli, cai a ficha: é Deus falando com você. Eu não escuto, mas você está escutando. Samuel, aproveita, Samuel. A voz do Senhor é rara, mas você está ouvindo. Irmãos, tem muita gente dizendo que está difícil, mas glorifica a Deus. Você está na casa do Senhor, aproveita, irmãos. Há muita gente sem esperança, mas olha, você está na casa do Senhor. Escute, irmãos, eu estou aqui hoje. Quero aproveitar esse momento para pedir oração dos irmãos pela nossa cidade de Ribeirão Preto. Eu moro, irmãos, a minha igreja, o bairro que eu moro no bairro da igreja, perto assim, tanto quanto o pastor da igreja. E nós ficamos no canto da cidade, assim, né? Já sentido Minas Gerais, assim, o canto da cidade. O último bairro da cidade é o nosso, Simeone. E o setor norte da cidade, foi feita uma pesquisa, que é o lugar que mais está acontecendo suicídio. Há dias atrás, era um suicídio a cada 2 dias, desde o começo do ano. E nós temos orado, irmãos, gente de todas as idades e classes que você pensar. Eu estou falando só do setor norte. Um pastor amigo meu, que também é um policial aposentado, tem uns contatos, foi pastor, tem uns amigos lá, eu fui ver algumas coisas, ele levantou uns outros números e diz, em algumas regiões assim, de outro nível na cidade, o pessoal acaba não dizendo, ele falou, mas está acontecendo em toda Ribeirão, só que o foco está aí, em todo lugar está tendo isso. Está entendendo, irmãos? Gente tirando a vida, moços de 23 anos, pai abandonando os filhos, enforcando, irmãos, no cano do chuveiro. Estou falando de gente, irmão, sem esperança. Ter esperança já é um milagre, irmãos. Ter onde você botar a sua fé é uma bênção, é um presente de Deus. Você está na casa do Senhor? Deus tem um plano na sua vida, irmãos. Então glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus, querido. Quando a palavra veio, diz então que ele fala para ele, é o Senhor falando com você. Quando ele disser agora, diga para ele, eis-me aqui, fala, o teu servo ouve. Quando ele volta, a palavra diz que agora não é mais a voz. Deixa eu correr aqui, irmãos. O texto diz assim, e veio o Senhor. Agora preste bem atenção. Quando Deus tem um plano com alguém, Ele dá uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Deus dá. Diga comigo lá. Deus dá. Deus dá. Deus dá. E quando não ouve, o próprio Deus vem. Sabe aquela coisa do pai? Fulano, vem. O que a criança fala? Já vou. Davi, vem. Vem. Já vou, pai. É só mais esse. É só essa fase aqui, ó. Só mais esse gol agora, quer ver? Na próxima, sabe o que Deus faz? Sabe o que o pai faz? O pai aparece. Estou pregando para quem já ouviu a voz de Deus. 1, 2, 3. Se prepara. O teu pai vai aparecer. E aí não tem espera.
Só mais essa. Não. É agora. Samuel, Samuel, fala, Senhor, teu servo ouve. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel entrou ali na presença de Deus, irmãos. Caiu por terra. E há um verso que diz até a hora que ele ficou no chão. Verso 15 do mesmo capítulo. Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão. Escute, duas coisinhas para nós terminar. Primeiro, é que no começo a gente leu que Samuel servia ao Senhor. Não é assim que nós falamos? Samuel servia na presença de Deus. Mas Samuel não conhecia a palavra de Deus. Primeiro diz que ele servia. Só que depois revela que esse que servia não conhecia. É o grande perigo dessa geração, irmãos. Eu vivo visitando as igrejas dos amigos, trago às vezes uma palavra como essa para orientar a igreja, mas eu continuo ouvindo dos pastores, que ainda não ouvi desses, não tivemos essa oportunidade de conversa, mas eu continuo ouvindo dos pastores que as pessoas estão trocando de igreja como se troca qualquer coisa, por aqueles que estão ministrando. Mas a pergunta é: conhece a palavra de Deus? Estão ouvindo a voz de Deus? Abrir porta com placa de igreja é a coisa mais fácil, irmãos. A pergunta é: tem direção de Deus? Tem direção de Deus? Mas ali que eu quero, tem direção de Deus? Mas eu gostei da luz, do som, eu gostei disso, daquilo, eu gostei da cantina. Lá ouve a voz de Deus? Eles ministravam, mas ele não ouvia a voz. Olha o perigo, irmãos. Mas esse ministrar também é só para a gente aplicar aqui. Mas o ministrar dele não era o ministrar de sacerdote, ele não era, ele era um auxiliar. Ele apagava as velas, ele acendia as velas, ele trocava o pão na mesa, ele trocava o pão, né? Ele ajudava, mantinha limpo, era o moço de dentro do templo. Agora escute, ele tinha as chaves do templo, ele tinha a chave da porta. Quando ele cai no chão e fica até pela manhã, a experiência foi grande. Talvez caiu porque diante da presença lembrou do seu problema. Talvez caiu porque diante do mover de Deus lembrou do quanto ele é limitado. Às vezes dá essa vontade em nós. A gente vem, ouve uma palavra, é abençoado, mas dá uma vontade de ficar no chão, dá uma vontade de ficar prostrado, dá uma vontade de ficar rendido, entregue. Mas faça como Samuel, irmãos. Tem gente do lado de fora da igreja para entrar. Fica de pé. Samuel, fica de pé. Vai ficar no chão até quando, irmãos? Vai ficar prostrado até quando? Vai ficar entregue, rendido? Vai se dar por vencido até quando? Levanta. O Senhor te deu uma palavra. Quem sabe chateado de ver todos os filhos de Eli fazer daquele jeito. Irmãos, não se preocupa com o velho. Não se preocupa com o velho. Anda na presença de Deus, que dessas coisas Deus vai tomar conta na sua vida. Mas seja nessa noite o novo de Deus, no nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos orar. Eu quero orar com os irmãos. Se coloca na presença de Deus. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que
que você já comece a se preparar, para que você comece, irmãos, em nome de Jesus, a entrar nesse ambiente que o Senhor trabalha, que você já a partir desse momento seja desafiado a fazer o que não fazia, a buscar como não buscava, a orar como não orava, a se entregar como não estava se entregando. A partir de agora, irmãos, a partir desse momento, se coloca na presença de Deus. A palavra diz que nós devemos